Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Cid, eu estou na presidência da CPPD, a Comissão Permanente de Pessoal Docente da UF. Inicialmente, queria dar boas-vindas aos novos docentes que estão ingressando na UF, desejar a vocês sorte, né, nessa nova empreitada, nesse início de carreira, e que vocês tenham muito sucesso, né, aqui na UF, no desenvolvimento da carreira docente. Esse nosso encontro, né, inicialmente, seria para a gente conversar sobre o que é a CPPD, como ela se relaciona com vocês, docentes da instituição, e também falar um pouco sobre o estágio probatório, que é o momento em que vocês iniciam, né, na carreira docente. O primeiro processo que vocês vão passar é o processo de homologação de estágio probatório. Então, inicialmente, falando sobre a CPPD, né, o que é a CPPD? A CPPD é uma comissão que está instituída na legislação, na Lei 12.772, de 2012, que reestruturou a carreira docente. É uma comissão ligada diretamente ao gabinete do reitor, e ela tem como atribuições principais, né, cumprir, fixar, estabelecer as normas, né, a política de pessoal docente da instituição, que é definida pelos seus conselhos superiores, especialmente o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UF, e seguindo as normas das legislações superiores. Essa comissão era uma comissão constituída por 12 membros titulares, 12 membros suplentes e mais 3 membros indicados pelo gabinete do reitor. Essa comissão ela é eleita, são todos docentes, tem um mandato de 4 anos, no qual esses docentes dedicam parte do seu tempo para desenvolver atividades na Comissão Permanente de Pessoal Docente. E a comissão se relaciona com os docentes de que forma? É pela Comissão Permanente de Pessoal Docente que passam todos os processos de movimentação na carreira docente, começando pelo momento em que vocês se encontram, no estágio probatório, passando pelos processos de progressão funcional, que são aqueles processos em que o docente muda de nível na mesma classe, depois passando pelos processos de promoção, que é quando o docente passa do último nível de uma classe para o primeiro nível da classe subsequente, os processos de retribuição por titulação, alteração de regime, aceleração da promoção, reposicionamento docente. Ou seja, todos os processos que tratam da movimentação docente na carreira, eles são analisados e homologados pela Comissão Permanente de Pessoal Docente da UF. A carreira docente ela foi reestruturada, né, em 2012, através da Lei 12.772, que trata da reestruturação da carreira docente do magistério superior e também do ensino básico técnico e tecnológico, o EBTT, que são docentes do ensino básico técnico e tecnológico. Essa lei ela é complementada por outras leis, né, a 12.863, a 13.385, e elas provocaram uma mudança na carreira docente, que foram determinadas nessa ocasião. Desde a instituição da Lei 12.772, todo o docente do ensino superior ele ingressa na carreira na classe chamada classe A, né? A classe A ela pode ser de 3 modalidades, né? Pode ser auxiliar, quando o concurso é para graduados, pode ser classe A assistente, quando o concurso é para mestres, e a classe A adjunto, quando o concurso é para nível de doutorado. Então, todo docente ingressa na carreira do magistério na classe A, nível 1, né? E, imediatamente, ele entra no regime de estágio probatório, que nós vamos falar em seguida. Após 24 meses, a carreira docente ela sempre evolui a cada 24 meses, salvo algumas exceções. O docente pode solicitar, mesmo estando em estágio probatório, progressão para o nível 2 da classe A, se ele for
adjunto, A assistente ou A auxiliar. E após a avaliação da solicitação de progressão, o docente pode progredir para a classe A2. Em seguida, o docente, o terceiro passo na evolução da carreira é a aceleração da promoção. Após o fim do probatório, no terceiro ano, como vocês estão vendo aí, o docente pode solicitar a aceleração da promoção e, dependendo do título, se ele for doutor, ele acelera no terceiro ano após o probatório para a classe C1, adjunto. Se ele tiver o título de mestre, ele passa da classe A para a classe B1, assistente, e o graduado não tem a aceleração. No caso do ensino básico técnico-tecnológico, que nós chamamos de EBTT, a evolução se dá de forma semelhante, só que a nomenclatura é um pouco diferente. No ensino básico tecnológico, as classes são D1, D2, D3 e D4. E na aceleração, os docentes que são da classe D1, sendo especialista, título de especialização, na aceleração eles vão para a classe D2. E os portadores de título de mestrado ou doutorado, eles evoluem na aceleração da classe D1 diretamente para o primeiro nível da classe D3. A movimentação na carreira docente, ela é uma atividade que ela é de exclusiva responsabilidade do docente, tá? Então, são vocês que devem controlar o seu interstício, as suas datas de mudança de nível e classe, porque isso é de atribuição do docente, é de iniciativa do docente, conforme determina a legislação, solicitar as suas progressões, promoções, qualquer movimentação na carreira. Esse período é um período muito importante na vida de vocês, né? Nessa avaliação do estágio probatório, são analisadas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração dos docentes. Além disso, são analisadas também outras coisas, como a assiduidade, a capacidade de trabalho, como está colocado aí, a sua iniciativa, o seu comportamento no trabalho, o relacionamento. Então, tem também uma avaliação subjetiva e a avaliação propriamente dita das suas atividades acadêmicas. Então, tudo isso é levado em conta na avaliação do seu estágio probatório, que é um momento que eu diria muito importante na vida de vocês, que é o momento que você adquire a sua estabilidade e a fixação no seu cargo. Tá? Então, como é que se dá o estágio probatório? O estágio probatório ele começa com o ingresso de vocês na instituição e, a partir do momento que vocês ingressam, no momento do efetivo exercício, vocês têm 60 dias, até 60 dias, para apresentar o seu plano de trabalho, no qual vocês vão descrever todas as atividades que vocês pretendem desenvolver durante o período do estágio probatório. Esse relatório deve ser encaminhado para o departamento, ele deve ser avaliado e aprovado por uma comissão, que é a Comissão de Avaliação Departamental, e submetido e deve ser aprovado também pela plenária departamental. Então, esse é o primeiro passo, é a aprovação do seu plano de trabalho. Em seguida, os docentes devem apresentar relatórios periódicos que serão também avaliados por uma comissão de avaliação do departamento e submetidos também para aprovação na plenária departamental. Esses relatórios devem ser apresentados aos 12, 24 e 32 meses. Então, são os relatórios que darão subsídios, né, para o departamento avaliar o desempenho de vocês mediante a aprovação do seu estágio probatório. A instituição ela tem um relatório formal, que é o chamado RAD, que é o Relatório de Atividade Docente, que ele é preenchido anualmente, obrigatório, né, a todos os docentes, e esse relatório é um documento fundamental e deve fazer parte do seu processo, né, para avaliação do seu estágio probatório. O que deve conter também nos relatórios de estágio probatório são as avaliações discentes. Isso é importantíssimo, tá?
Nós temos na UF o Sistema de Avaliação Institucional, que existe no site da UF, o endereço que leva para essa página. E o Sistema de Avaliação Institucional, ele contém ali a avaliação discente de todas as disciplinas. Outro documento que deve constar no seu estágio probatório é o certificado de participação nesse evento que nós estamos realizando, que é o Programa de Recepção ao Docente. A homologação do estágio probatório, ela é feita ao final do probatório. Então, o relatório foi aprovado no departamento, aí vocês vão dar entrada no início desse processo no SEI, né, Sistema Eletrônico de Informações, colocando toda essa documentação que nós colocamos ali, citamos, e, em seguida, o processo é enviado para a CPPD, deixar nossos contatos, agradecer a presença de todos. Nós temos um site, né, que tem informações bastante úteis para vocês, tem informação de como trabalhar em cada tipo de processo, e desejar uma boa tarde.